Olá, pessoal, boa tarde. Estamos dando continuidade à Semana de Responsabilidade Social, um evento institucional da Cruzeiro do Sul e do Unip, e que nós estamos tendo o prazer de veicular no nosso canal Uniptech algumas palestras ligadas a esse evento. Então, a gente tem como foco hoje falar sobre os projetos de extensão, mas sempre trazendo aí no caso, alguma questão mais prática, ou alguma tecnologia, o que é que a gente faz, como a gente faz. Então, a gente teve agora há pouco, né, anteriormente, a palestra do professor Tiago, que falou sobre introdução à programação de games com o Unity, né, que é uma plataforma para desenvolvimento de jogos. Falou um pouco também sobre tecnologia, mercado, composição de equipe, como é que a célula de jogos atua na fábrica, já fazendo esse link, né, com a fábrica de software. E agora a gente vai ouvir o professor Wallace, que é o coordenador, né, gestor do projeto Fábrica de Software. Para nós, acaba sendo muito mais do que um projeto de extensão. É uma estrutura que nós temos no Unip, que possibilita, né, essa ligação, essa conexão tão forte no mercado, que é a nossa cereja do bolo, vamos dizer assim, aquilo que a gente entende como um diferencial importante da nossa instituição, que é essa conexão com o mercado. A gente preza muito por isso a gente dá tanta ênfase, né, e tanto valor a esse projeto. E o professor Wallace Bonfim já está no projeto há bastante tempo, desde 2012, se não me falha a memória, então já vai fazer 8 anos, se não já fez 8 anos à frente do projeto. Então, é uma figura tatuada na fábrica já, todo mundo conhece e todo mundo respeita, viu, Wallace? Assim, a gente tem ouvido falar muito bem, né, desse processo, né, dessa gestão sua na fábrica e dos frutos, na verdade, que o projeto tem dado durante esse tempo inteiro, né? Quando a gente vai somar quantidade de alunos, quantidade de professores, de projetos que a gente já tocou, a gente fica até assustado com a quantidade, mas não só a quantidade, mas a qualidade desses projetos. Então, queria já liberar, sem mais delongas, aí a fala para você, tá? Você fica à vontade. E na volta, a gente volta no final, melhor dizendo, a gente volta para conversar um pouquinho com o pessoal, dirimir algumas dúvidas, né? Tem muita gente que está interessada em participar da fábrica, mas não fez a inscrição ainda, de repente fica a dica para o próximo semestre. Tem gente que está iniciando agora na fábrica, que pode também aí receber informações importantes. E, enfim, tem também a comunidade, né? Não podemos esquecer que isso aqui é um evento aberto, então, existem pessoas aqui nos assistindo que são até externas ao Unip. Né? E o evento, na verdade, prioritariamente foi feito para que pessoas de fora consigam enxergar as coisas que a gente faz aqui. E espero até que tenha pessoas de outras instituições do grupo, né, do Grupo Cruzeiro do Sul, aí participando. De repente, se alguém tiver aí, se alguém for de fora da região, dá uma luz para a gente saber. Wallace, a bola é tua e eu volto no final aí daqui uns 40 minutos. Valeu, grande Felipe, obrigado. Só confirmem aí no chat se o som tá bom. Eu estava ouvindo o Felipe meio cortadinho, eu quero saber se meu som tá tranquilo. Tranquilo? Eu acredito que sim, né? Bom, muito boa tarde a todos vocês, a todas vocês, ou como eu brinco, né? TOD@S, né? Todos e todas. É muito legal mesmo tá vindo aqui nesse canal, nesse espaço aberto e disponibilizado pelo pessoal, o professor Felipe, professor Tatiana, da coordenação dos cursos de TI, também aberto pelo Unip. É uma satisfação enorme estar num espaço desse para falar de coisas que eu amo, de fato, e de coração, né? Então, espero que vocês aproveitem. Eu vou apresentar a fábrica, falar vários detalhes da fábrica,
que eu carinhosamente chamo de fábrica, né? Mas a fábrica é um projeto de extensão do Unip, né? Esse projeto de extensão, ele está dentro dos cursos de TI, especificamente do curso de Ciência da Computação, e esse projeto, ele se veste de empresa, né? E vocês vão entender por quê e para quê. Tá bom? Vamos em frente, então. Eu tenho aqui alguns slides para a gente estar falando, e eu vou estar falando com vocês da maneira mais tranquila e mais abrangente possível. Então, eu quero começar esclarecendo para vocês o que é a fábrica, para que serve a fábrica e por que ela existe, tá certo? Então, a fábrica, hoje, ela é uma incubadora de projetos, Esses projetos são demandas do mercado, tá certo? Então, são demandas reais. E o mercado entrega essas demandas para a fábrica, tá certo? E a fábrica, ela está dentro de uma estrutura corporativa. E essa estrutura é para desenvolvimento de soluções de base tecnológica. Então, a fábrica, a gente pode dizer que a fábrica é uma empresa de tecnologia, voltada ao desenvolvimento de soluções de base tecnológica, tá bom? Para que serve a fábrica? Ela serve para aproximar, exatamente aproximar essa realidade do mercado ao mundo acadêmico, tá certo? Para quem? Para os nossos alunos. Então, ela existe para oportunizar essa aproximação, e o foco dessa aproximação é o desenvolvimento profissional dos nossos alunos, para que eles possam evoluir além daqueles conhecimentos e habilidades que eles adquirem em sala de aula. E é possível isso através de projetos reais, tá bom? E ela existe para quê? Para preparar melhor os nossos alunos. Então, a gente quer o quê? Quer dar uma formação acadêmica de excelência e também complementar isso com um plus de desenvolvimento profissional. Então, a gente ouve muito hoje em soft skills e hard skills, né? E a gente trabalha muito forte esses dois pilares. Tá bom? Eu vou chamar de ecossistema da fábrica de software, tá? E eu vou explicar cada parte dessa. A nossa atividade, como é que é o nosso relacionamento com o mercado e com o próprio Unip internamente, como é que a gente é visto hoje, como que a gente é reconhecido, a característica de empregabilidade e o que a gente faz nesse mundo de mindset digital, tá bom? Então, em termos de atividade, a fábrica ela está com 11 anos, está completando 11 anos, o 11º ano de atuação, agora em 20.2. O primeiro semestre dela foi em 2009.2, tá certo? E nesse período, desde o início, tá certo? Até hoje, a fábrica já recebeu mais de 1.700 alunos. É uma loucura, né? Como o Felipe falou agora na abertura, quando a gente começa a ver números e olhar para trás e trazer a história, a gente fala, rapaz, que coisa louca, né? Então, mais de 1.700 alunos já passaram pela fábrica nesses 11 anos. Mais de 40 professores colaboradores também já participaram do projeto. Professores da casa, muitos estão com a gente, muitos já estão em outros lugares, mas, poxa, a gente está falando de 11 anos de vida, né? A gente já firmou nesse período todo mais de 20 parcerias. 20 parcerias com o mercado, iniciativa privada, órgãos públicos, estadual, municipal. Então, a gente já fez mais de 20 parcerias formais.
São parcerias assinadas em forma de convênio de cooperação técnico-científica, tá certo? E nesse tempo todo a gente já entregou mais de 120 soluções tecnológicas. O que significa entregar? Significa que a fábrica ela desenvolve e faz a transferência tecnológica para o demandante, tá bom? A gente não fica dando manutenção, a nossa intenção é receber a demanda, atender a demanda e entregar a demanda para o parceiro. A gente vai ver no modelo de negócio mais para frente. Hoje, como é que é o nosso relacionamento com o mercado hoje? Eu separo em duas partes: o mercado das empresas de tecnologia e o mercado dos órgãos públicos. Então, hoje, a gente, com as empresas de tecnologia, a gente tem relacionamento formal, conveniado, com Conductor, Digivox, Vsoft, Infomed Banner, Chianca e a SMN, que é uma empresa que, tendo nos conhecido, e já pelo DNA da própria empresa, de ser empreendedora e estar em todos os lugares, veio parte da motivação de ela vir para João Pessoa, abrir um braço da SMN aqui em João Pessoa. Parte dessa motivação foi ter conhecido a fábrica de software. E o relacionamento com órgãos públicos, tá certo? Polícia Militar da Paraíba, parceira nossa, conveniada, tá certo? Desde 16.2, já tem um bom tempo que a gente trabalha junto. Prefeitura Municipal de João Pessoa, IASS, o antigo IPEP, a Secretaria da Fazenda da Paraíba, do Estado, né? Secretaria da Fazenda do Estado, Secretaria de Segurança e Defesa Civil de João Pessoa, e a da Paraíba, perdão, e a Defesa Civil de João Pessoa. São os órgãos públicos com os quais a gente tem convênio e se relaciona. Então, a gente hoje tem um networking que está nessa base. Bom? E a gente tem um relacionamento interno com os cursos do NIP. Então, a fábrica de software hoje, ela é um projeto transversal no mercado de tecnologia, no mercado das organizações públicas e nos cursos, diversos cursos dentro do NIP. Então, a gente está envolvido com projetos de pesquisa e projetos de extensão no curso de Direito, curso de Medicina, Odontologia, a COESE, que é a Coordenação de Estágios, tá certo? A gente desenvolveu uma solução tecnológica também para a coordenação de estágios, e com os próprios cursos de TI, com a própria área de TI. A gente fez vários ensaios, várias iniciativas entregues para os cursos de TI. Então, a gente hoje atua ou se relaciona com o mercado de tecnologia, o mercado privado, com o mercado de órgãos públicos, estaduais e municipais, e com o mercado interno do próprio UNIP, tá bom? Através dos projetos transversais a esses cursos. Esse conjunto de relacionamentos faz da fábrica um projeto hoje multidisciplinar e multiáreas, tá bom? 100% aderente ao momento que a gente está vivendo hoje, que é esse momento de transformação digital. É claro que a fábrica vem crescendo, vem mudando, vem trabalhando esses 11 anos para chegar onde está. Mas desde o primeiro semestre que ela abriu, está no DNA dela fazer isso que ela faz até hoje. Tá bom? É levar o nosso aluno para o mercado com um portfólio diferenciado, com competências, conhecimentos, habilidades diferenciadas e ter o reconhecimento desse trabalho. Então, hoje,
o setor de capital humano das empresas com as quais a fábrica se relaciona elogiam 100% dos alunos que passaram pela fábrica e estão nessas empresas. E elogia também os alunos que não passaram pela fábrica e estão nessas empresas. Então, a gente completa todo um quadro de excelência na formação acadêmica e na formação diferenciada de um profissional para ingressar no mercado. Hoje mesmo eu recebi a notícia da contratação de um aluno da fábrica que sequer se formou e está sendo contratado por uma gigante. Não vou dar spoiler, porque eu quero que ele tenha esse gosto, né? Esse sabor. Mas a gente tem pessoas contratadas na Conductor, a gente tem pessoas contratadas na Vsoft, na Digivox, e são pessoas que a gente acompanha até hoje. São alunos egressos ou ainda cursando os cursos de TI e que já são expoentes dentro dessas empresas, tá bom? E, falando nisso, a gente fala na empregabilidade, tá certo? Então, a gente tem um alto grau de empregabilidade. Quando você abre as portas do mercado para que um aluno ingresse como estagiário, os nossos da fábrica, eles são praticamente carimbados como futuros contratados. Via de regra, é isso que tem acontecido, que a gente tem visto acontecer, tá bom? E a gente trabalha com o mindset digital. A gente acaba sendo condutor desse conceito. Quando a gente tem no nosso corpo de extensionistas, psicólogos formados, né? Psicólogos, advogados, médicos, administradores, são profissionais de outras áreas que estão ligados nessa questão da transformação digital e encontram lá esse mindset digital, ou seja, eles encontram espaço para explorar essas parcerias e turbinar as suas próprias profissões, tá bom? Então, esse mapa que estou mostrando aí na tela agora é o que eu chamei de ecossistema da fábrica de software, tá bom? Então, tem as nossas atividades, o nosso relacionamento com o mercado, nos dois pilares, mercado de tecnologia e órgãos públicos. Há o pilar de relacionamento com o próprio NIP, nos projetos transversais interáreas de conhecimento. A gente sabe que isso hoje é extremamente importante, porque um participante de um projeto da fábrica de software, de pesquisa na área de medicina, ele acaba emergindo na área de medicina, ele conhece a linguagem, ele conhece a parte da realidade daquele setor. Da mesma forma que acontece o inverso. Um estudante de medicina participando de um projeto de tecnologia, ou um estudante de direito, ou profissionais já das outras áreas, participando da tecnologia, que é onde todos nós hoje estamos imersos, né? Muito bem. A fábrica tem um modelo de negócio. E de maneira bem simples, bem tranquila, eu tenho o lado dos parceiros e o lado do UNIP, tá certo? Os parceiros trazem demanda, trazem bolsas de incentivo, trazem equipamentos em comodato, tá certo? E o UNIP traz o aluno, traz o que a gente chama de supervisor técnico, que é um professor da casa, especialista na área daquela demanda, tá certo? Traz infraestrutura física, bons tempos aqueles que a gente estava presencialmente, mas é só um intervalo, né? A gente vai voltar muito em breve para a nossa infraestrutura física. Traz gestão e o que sai de volta para o parceiro?
a solução desenvolvida, a gente entrega para o mercado um RH qualificado, diferenciado, tá certo? E entrega também para o mercado essa proximidade dele com a academia, que o mercado tem muito interesse nisso, porque ele sabe que isso tem muito valor. Um valor não financeiro, mas tem um valor enorme estar perto do estado da arte, da tecnologia, tá certo? E também o marketing indireto. Então, hoje, dentro do NIP, se você perguntar para qualquer aluno de TI, você conhece a Conductor? Assim, eu vou arriscar dizer que 100% conhece. Digivox, o mercado está dentro do NIP. E o que o NIP recebe de volta? Ele recebe a formação diferenciada do egresso, tá certo? Então, o NIP recebe um RH diferenciado. E esse RH diferenciado ele coloca no mercado, como sendo uma resposta à sociedade do trabalho que o NIP realiza. Tá certo? A atualização das matrizes curriculares, essa aproximação do mercado com a academia, possibilita essa coisa fantástica para os dois lados. A gente atualiza as nossas matrizes curriculares olhando para o que o mercado quer, precisa, não quer, mas sim o que ele precisa, e o mercado encontra nas nossas matrizes a perspectiva de profissionais prontos para eles, entendeu? A atualização dos professores, né? Os professores colaboradores, eles estão dentro da fábrica num ritmo de empresa. 90%, 95% dos nossos professores, eles são do mercado e têm na fábrica mais um ponto de relacionamento com o mercado. E também o marketing direto, porque se você vai hoje na Conductor ou na Digivox ou na Vsoft, em qualquer uma dessas empresas, públicas ou privadas, vocês vão ouvir falar do NIP. Vai na Polícia Militar, vai na Defesa Civil, o NIP está lá dentro. O nosso portfólio, o que a gente sabe fazer, o que a gente consegue entregar? Soluções em sistemas web e mobile, processos de automação de teste de software. Nós somos ponto fora da curva dentro da Conductor, dentro da Infomed Banner, Digivox, porque a gente levou para esses locais inovações em teste e automação de teste, tá certo? Essa competência nasceu dentro da fábrica, através de professores colaboradores, que hoje estão em outras empresas, continuando os seus caminhos, as suas trajetórias profissionais, e deixou a semente dentro do NIP. E essa semente está dando os frutos fantásticos. Ferramentas de produtividade na área da saúde, esses projetos transversais, objetos de aprendizagem, a gente desenvolve objetos de aprendizagens para as outras áreas, a exemplo de um projeto atual de anamnese digital, é um projeto inovador na área de saúde da medicina. Jogos educativos, a gente tem a competência de desenvolver jogos e coisas fantásticas. Esse semestre, em particular, vai ser um semestre que a gente vai entregar para um cliente um jogo encomendado, tá? É um jogo, já estou dando spoiler, esse não é spoiler porque já é um projeto concreto, real e que já está andando, né? Motores de raspagem de dados na web, de reconhecimento facial, é a nossa veia da inteligência artificial, também deixando os seus resultados nas demandas que a gente recebe do mercado. E eu coloquei aqui aplicativo destinado à sociedade em geral na área de educação fiscal. Esse é um projeto que a gente desenvolveu a convite do curso de Direito na área de educação fiscal, e foi um projeto, e ainda é, transversal. Direito, administração, logística, contabilidade, TI, Secretaria da Fazenda
do Estado e a Fazenda Nacional. Então, a gente tem todo esse ecossistema participando desse projeto, e os resultados de 2019.2 receberam 2 prêmios, um prêmio de nível estadual e um prêmio de nível nacional. No nível nacional, a gente ficou em segundo lugar, empatados com vamos dizer, o anfitrião do concurso. Então, a gente não poderia ter ficado em primeiro lugar à frente do anfitrião. Isso é uma brincadeira que a gente faz, mas é uma honra enorme ter podido estar lá e ter recebido esse fabuloso segundo lugar num concurso nacional. Bom, legal. Quero ir para a fábrica. Seja muito bem-vindo. Vamos ver qual é o caminho que você vai trilhar, tá? Eu tenho pré-requisitos indispensáveis e pré-requisitos que são diferenciais. Os indispensáveis, você tem que estar regularmente matriculado num curso do Unip, qualquer curso. Então, se você hoje não é do Unip, venha para o Unip, que aí você vai poder também estar dentro da fábrica. Será muito bem-vindo. Esse diferencial do meio, estar determinado a construir um diferencial para si mesmo. Isso, gente, é o que tem que ter. Se você tem no seu sangue essa determinação, você está fadado a participar da fábrica e ter sucesso. Não tem escapatória disso. É isso que é esse o caminho que você tem que trilhar. E ter como meta aprender muito. Aprender, desde o primeiro momento na fábrica até você estar na empresa. Quando você se desligar da fábrica, se formar e se desligar do Unip, você já vai ter no seu entranhado em você esse aprendizado, esse gosto pelo aprendizado continuado, tá bom? E os diferenciais que eu chamo é proatividade, senso de equipe, responsabilidade, engajamento e compartilhamento de conhecimentos e experiências. Poxa, não tenho nenhum desses diferenciais. Tranquilo, relaxa. Se você tiver os 3 indispensáveis, você venha para a fábrica. Venha, porque você vai desenvolver esses outros diferenciais. Quais são as regras de seleção? Como é que eu chego na fábrica, né? Então, todo ciclo, eu chamo de ciclo, mas é um semestre letivo. O Unip lança um edital de inscrição. Então, para você participar da seleção para a fábrica de software, você tem que estar inscrito. E aqui esse slide, ele tem as datas, ele é específico deste semestre, de 20.2, tá bom? Por isso que tem as datas ali já adequadas. Existe um prazo para inscrição para o processo de seleção. E tem um quadrinho lá em vermelho, inscrições reabertas. A gente sempre dá um chorinho, né? Sempre tem aquele aluno que chega matriculado um pouco depois, ou um aluno que, enfim, estava viajando. Eu quero participar. Tá bom, então ainda tem uma extensãozinha do prazo para fazer inscrição. Tá? Aí a gente entra no que a gente chama de processo de imersão, onde você tem que participar, no mínimo, de 75% da primeira semana, onde a gente dá um conjunto de palestras de mercado. Quem vem palestrar para o ingressante, o que está inscrito para a seleção, é o mercado. E aí a gente faz o quê? A gente imerge esse, enquanto ainda é aluno, né? Porque depois que ele entra na fábrica, ele passa a ser extensionista, né? Enquanto ainda aluno, querendo entrar na fábrica, a gente pega esse aluno e mergulha ele numa piscina de tecnologias, de empresas, de compartilhamento de experiências, oportunidades no exterior. A gente traz gente para falar de todos os cantos. Esse semestre em particular, a gente fez
na segunda, terça, quarta e quinta, a gente fez 16 palestras com gente do exterior, gente que está na Alemanha, gente que está no Canadá, empresas daqui, alunos egressos que estão colocados. Então, é uma semana de imersão. E é claro que eu tenho que limitar as vagas, tá certo? Então, se a procura e a participação superar 100 vagas, aí eu coloco esse pessoal em lista de espera e faço uma classificação, um ranqueamento com base na participação dessa semana de palestras, tá bom? E para participar da fábrica, tá bom, essas são as regras para seleção. E para participar? Para participar, você tem que... Esse slide também eu trouxe para espelhar a realidade e a flexibilidade que a fábrica tem e o sucesso que ela está tendo em se adaptar a esse momento de pandemia. Então, 2020.2 é 100% home office, tá certo? Até dezembro de 2020, ou se surgir alguma orientação diferente disso, tá certo? A gente tem uma forma de gerenciar os projetos, e a gente usa basicamente as cerimônias do Scrum. Quais são as cerimônias que você é obrigado a participar? Tudo de forma remota. Fique claro isso. Mas as daily meetings, as reuniões diárias, elas são marcadas sempre entre 14 e 18, que são as 4 horas de funcionamento da fábrica. Fora as reuniões diárias, que são reuniões de 15 minutos, você pode participar das outras reuniões e desenvolver a sua parte, o seu trabalho, dentro das 24 horas do dia. Por que eu estou falando isso? Porque isso, graças à pandemia, a gente teve, como todo o planeta, teve que se adaptar, e essa adaptação que nos foi imposta pela pandemia abriu a possibilidade para que todo mundo participe da fábrica. O que trabalha o dia inteiro, o que trabalha à tarde não pode estar à tarde na fábrica, o que só estuda à noite e tem outra atividade de dia, dono de empresa, então flexibilizou. O que ele tem que obrigatoriamente atender? A reunião diária de 15 minutos. Tá bom? E todo o resto é flexibilizado. Então, se você atende a essas restrições, você é um candidato a participar da fábrica no próximo semestre. Aqui eu trouxe algumas fotos de momentos, né? Essa foto aqui da esquerda é uma foto do ambiente da fábrica de software. É um espaço pequeno, né? E nesse ambiente eu coloco as células das empresas. Então, os projetos desenvolvidos em parceria com as empresas conveniadas, eu coloco nesse espaço, tá certo? Aqui são os outros espaços que a fábrica ocupa. Essa foto aqui da esquerda é foto de um dos laboratórios, e para vocês terem uma noção de dimensão, esse semestre agora, a imersão de 2020.1, trabalhou com mais de 120 novos alunos. Então, a gente ocupava 4 laboratórios como esse do lado esquerdo da foto, mais a área da fábrica, que é essa foto do lado direito. Tá certo? Essa foto é a turma da imersão de 19.2. Então, aqui foi num auditório, num mini auditório, lá no Unip, foi no último dia da semana de imersão. Então, foi na sexta-feira, aí a gente fez essa foto, e essa foto aqui já é a turma de 20.1.
que são as duas últimas fotos da imersão presencial, tá bom? Então, nessa sala aqui, se alguém quiser contar, vai ter mais de 110 pessoas aí assistindo as palestras. E também a gente faz reuniões dentro das empresas. Então, o extensionista que está envolvido com um projeto da empresa, de uma parceira, ele faz o quê? Ele fica 4 dias desenvolvendo essas atividades internamente na fábrica e um dia da semana ele passa o dia na empresa, na sede da empresa, fazendo reuniões, fazendo entregas de resultados, participando de planejamentos. Então, ele está imergindo na empresa, na cultura, nos processos, e está sendo conhecido. Então, a fábrica, a gente pode abstrair a fábrica como sendo uma caixa de vidro, uma vitrine, que os nossos alunos estão andando lá dentro e andando com essa caixa para dentro das empresas, para o mercado, para a sala de aula, tá certo? Então, aqui, reunião com o cliente. E a fábrica é isso. Então, ela é, hoje, como o professor Felipe falou, a cereja do bolo, e isso muito me honra ouvir isso, e a gente trabalha muito forte para que isso de fato aconteça, tá? Que a gente de fato possa ser a cereja do bolo, não do Unip, mas a cereja do bolo dos nossos alunos, né? Então a gente quer que os nossos alunos sejam, continuem sendo bem recebidos, bem cobiçados pelo mercado, como a gente tem visto até hoje, tá bom? Então, eu agradeço aí a atenção, o espaço, e estou à disposição aí de vocês para perguntas que a gente tiver aí no chat. Professor Felipe, seja bem-vindo de volta. Oi, Wallace. Muito boa a explanação, né? A gente teve aí uma visão geral, um tempo curto, né? Mas uma visão geral de qual é o objetivo desse projeto e como é que ele atua no mercado, quais são as relações que ele faz no mercado e que tipos de oportunidades ele disponibiliza aos alunos e também aos professores. A gente não pode esquecer que os professores ali são a roda que faz aquilo girar, né, junto com você e, evidentemente, também os alunos. E aí, assim, o chat está aberto, vocês podem ficar à vontade para fazer qualquer tipo de questionamento ou pergunta, tá? Vocês podem ir colocando aí. Mas eu queria falar um pouquinho aqui, Wallace, meio que perguntar algumas questões que, de repente, os alunos podem também, ou a comunidade que está assistindo, pode ter interesse em saber. Vamos lá, primeira coisa, a fábrica de software é uma estrutura, né, que tem ali dentro uma organização para desenvolvimento de produtos de software, na maioria das vezes são ferramentas, né, que a gente faz ali, e eu queria que falasse um pouquinho dessa interdisciplinaridade das equipes ali, os perfis, os papéis, como você compõe as equipes, se qualquer aluno pode participar, se só desenvolvedores, como é que é isso? Perfeito. Tá legal. Ok. Dentro dessa estrutura de organização da fábrica, cada projeto tem a sua especificidade. Então, se um projeto normal, não normal, mas um projeto convencional de desenvolvimento de um produto mobile ou de um sistema web, eu organizo da seguinte forma: eu monto uma equipe de alunos, essa equipe é 100% montada a partir de alunos extensionistas que já passaram pela imersão, tá certo? E aí a equipe é composta de um gerente de projeto, um analista de requisitos, um ou dois front-ends, geralmente 2 back-ends, um cara de banco de dados, e esses
perfis montam uma equipe para desenvolvimento. Dependendo do tamanho do projeto, da demanda, eu coloco mais back-ends, mais front-ends, mais banco de dados, mas, em geral, já chegou a ter projeto com 2 gerentes de projeto, 2 ou 3 analistas de requisito, então depende da dimensão do projeto. Os projetos são sempre dimensionados para serem realizados começo, meio e fim em 15 semanas, que coincidem com as 15 semanas do período letivo. Quem é que pode participar da fábrica? Todo mundo, desde o P1 até o P último. Eu chamo P último porque tem P8 de CC, P4 dos tecnológicos. Então, é do P1 ao P último. Poxa, mas o P1, o cara que acabou de entrar na faculdade, na universidade, ele já pode participar? Pode. Acabei de chegar, só sei assinar meu nome. Não tem importância. Se você sabe assinar seu nome e você está determinado a construir para você um diferencial, chega mais. Pode chegar. O que vai acontecer? Nessa equipe, você vai ser um dos participantes ao lado, eventualmente, de um P último ou de um cara do P2, P3 com mais experiência que você. Então, eu brinco muito lá e digo que o aluno que chega verdinho, e aí eu estou parafraseando o nosso professor Ricardo Roberto, né? Até eu tento imitar o sotaque, mas não consigo. Mas quando esse aluno chega verdinho lá para a gente, eu brinco que ele fica só observando. Eu brinco, né, papagaio de pirata, né? Fica no ombro do cara que tem mais experiência e fica olhando. E vai aprendendo a fazer aquilo, mesmo que seja repetindo. Mas ele vai aprendendo, vai aprendendo. Quando ele chega em sala de aula para pagar, por exemplo, banco de dados, ele já viu muita coisa que o professor está falando em sala de aula. Aí ele liga os pontos e fala, poxa, então essa teoria é que está sendo aplicada nessa prática que eu já aprendi a fazer. Por isso que a gente tem os nossos alunos com uma formação acadêmica de excelência complementada com uma formação profissional e pessoal também turbinada. Tá certo? E a fábrica, ela nos apoia como uma espécie de trampolim, né, para os estudantes, né? Então, eles entram ali no primeiro período, muitos deles já decidem entrar na fábrica naquele momento ali, e, por vezes, antes mesmo do final do semestre, já estão empregados, ou já estão estagiando fora, ou muitas vezes contratados, né, porque o mercado está tão aquecido que muitas vezes não dá tempo do estudante progredir muito no curso, ele já é contratado, ele vai ficar fazendo a graduação no turno oposto, e estudando ali, e trabalhando durante o dia, normalmente é assim, né? A Patrícia, ela pergunta o seguinte, ó, ela falou assim, ó, Wallace, o mestre dos magos do curso, olha só, isso é um elogio, viu? Gigante. Grande professor, minha dúvida é o seguinte, se tem tempo limite de ficar na fábrica ou pode ficar até terminar a graduação? Patrícia, não tem tempo limite. Formalmente, é do P1 ao P último, tá certo? Formalmente é assim. Porém, acontece muito de o aluno estar concluindo o curso, tá certo? E ainda estar prospectando o mercado, ou em vias de ingressar numa pós-graduação no próprio UNIP. Esse aluno, a gente mantém na fábrica até que ele se coloque no mercado. Tá? Então, é como se fosse uma exceção à regra. Por que exceção? Porque, modéstia à parte do UNIP, é muito difícil um aluno que não se forme já colocado no mercado. Tem casos, por exemplo, alunos que estavam se aplicando para mestrado na Unicamp, ou se aplicando para empresas externas, então tem um delay, tem um tempo. Ele se forma, pega o canudo, passa mais um semestre e vai embora. Então, ele pode continuar lá na fábrica, sim. Enquanto mantiver vínculo formal com o UNIP,
é livre, pode ficar desde o P1 até faz 2, 3, 4 graduações, pós-graduação, fica lá. Perfeito. Mais alguém quer considerar alguma questão? O José Edson está perguntando se é possível participar da fábrica mais de uma vez. Sim, né? Ele pode participar um semestre, parar, depois voltar. Estando dentro do tempo da graduação, não haveria problema de participar mais de uma vez, né? A priori, a gente não tem restrição. Tem uma particularidade aí que é a seguinte, você vai ingressar na fábrica semestre que vem. Então, você participa do processo de imersão. Esse processo de imersão, o que é? É o processo que você tem que, naturalmente, entender a empresa, entender o mercado, os processos da empresa, e a partir do momento que você passa pela imersão e vira um extensionista, você vai ser um extensionista o tempo todo. Se você parar um semestre e voltar, você não volta para a imersão, você continua como veterano, que a gente chama. E o que é legal, que eu esqueci de falar e que eu acho importantíssimo falar, os veteranos são aqueles que fazem o processo de imersão acontecer. Então, é aquela brincadeira, né? Eu sou você amanhã. Quando um aluno novo está entrando na fábrica, ele está vendo e ouvindo um outro aluno, que já é veterano, falando para ele como é que é a experiência na fábrica e o que ele vai encontrar. Aí esse aluno passa todo o processo de imersão, passa um semestre inteiro como a gente chama de novato ou imersionista, e a partir daí ele vira veterano. Então, quem está fazendo a imersão agora em 20.2 será o veterano que vai receber o pessoal de 21.1. E assim a fábrica roda. Perfeito, perfeito. E a gente está tendo, Wallace, até assim, uma procura, vamos dizer assim, grande, né, pela fábrica, assim, muita gente interessada. Recentemente até o pessoal da Codata entrou em contato, querendo se aproximar. A Codata é a empresa que cuida da área de TI do governo do estado. Então, assim, tem havido um movimento de procura para que a fábrica apoie o desenvolvimento de novos produtos e até mesmo resolvendo alguma eventual barreira tecnológica que eles tenham, né? Muitas vezes acontece isso. Não conseguem desenvolver algo, não estão aptos para algum tipo de atividade, procuram a academia para desenvolver. E é muito interessante essa articulação, né? Porque a gente observa benefícios em ambos os lados, tanto no mercado quanto na academia, né? Isso mesmo, isso mesmo. Isso que você trouxe, Felipe, é uma coisa interessante, porque, por exemplo, alguém pode estar perguntando, como é que a Polícia Militar tem parceria com a fábrica? Todo mundo sabe que os órgãos públicos, eles têm um corpo limitado de colaboradores, e que esse corpo de colaboradores só amplia a partir de concursos. E, em contrapartida, eles têm uma demanda gigantesca de soluções de TI. E essa demanda fica represada. Então, o que a gente tem, como a gente tem contribuído, por exemplo, com a Polícia Militar? É atendendo essas demandas que estão represadas, tá certo? E à medida que o tempo passa, a gente tem assumido cada vez mais responsabilidades com as empresas parceiras, porque elas percebem que a gente tem capacidade técnica e a gente tem capacidade produtiva. Então, as demandas estão vindo cada vez com maior importância para a empresa parceira. Então, a gente está, como diz um colega nosso, raising the bar, quer dizer, a gente está subindo o nível de expectativas e de qualidade do que está sendo recebido e entregue de volta, tá certo? A gente passa o tempo todo prospectando novas parcerias, a exemplo tem 2 em curso, 2 parcerias em andamento, tá certo?
E toda hora a gente está com editais de seleção. E que eu estou aproveitando esse momento, falando com você, e já vou lançar aqui ineditamente o lançamento de um edital de contratação para a Digivox, tá certo? Então, eu estou elaborando esse edital junto com a Digivox e a gente vai colocar hoje ou, no mais tardar, segunda-feira, já uma arte, um card chamando para a seleção de estagiários para a Digivox, para trabalhar na célula Digivox Lab, que a gente chama, né, Digivox Lab, Conductor Lab, dentro da fábrica de software. E essa experiência do estudante, ainda na faculdade, ter a oportunidade de desenvolver um projeto com uma empresa parceira é sensacional, né? É algo realmente não comum, é algo diferente isso que a gente faz no NIP em relação à aproximação com o mercado, porque esse estudante que está ali desenvolvendo um projeto dentro da faculdade, ou seja, sob uma estrutura de gestão que também o apoia em seu desenvolvimento profissional, isso traz muito mais tranquilidade para que ele possa, no momento posterior, estar embarcando numa carreira mais solo, vamos dizer assim, atuando no mercado, né? Liderando o seu processo. Na faculdade, ele tem todo um apoio ali ainda dos professores, da própria estrutura que a gente disponibiliza, e queria que tu falasse um pouco sobre esse alto grau de empregabilidade que a fábrica disponibiliza aos alunos, né, fazendo essas parcerias, né, um pouquinho dos números aí que você tem em mente em relação ao que vem acontecendo dos alunos que participam de projetos com empresas parceiras e que, na sequência, eles são contratados, né, por essas empresas. Certo. Beleza. Como eu falei um pouquinho antes, o aluno, o extensionista que está na fábrica participando de uma célula da empresa parceira, ele trabalha alguns dias na célula, ou seja, dentro dos muros da fábrica, tá certo? E 1 ou 2 dias dentro da empresa. Então, hoje tudo remotamente, né? Mas, de qualquer forma, ele fica dentro do contexto do projeto, dentro da fábrica, ou dentro do contexto da empresa. Quando ele vai para a empresa trabalhar esse 1 ou 2 dias, ele se expõe como se fosse uma vitrine. A empresa tem a oportunidade de conhecê-lo, não só pela capacidade dele, mas conhecer a pessoa mesmo. Saber se aquela pessoa tem um DNA aderente à cultura da empresa, se aquela pessoa ela é comunicativa de fato. Então, é um relacionamento íntimo entre o estagiário, extensionista, com a empresa. O que resulta disso? Resulta a contratação, tá certo? Muitas vezes resulta numa situação fantástica, que eu adoro quando acontece, que é o extensionista fala, bom, eu quero ser contratado por qual empresa? Posso escolher. Ele recebe convite para a contratação de mais de uma empresa, inclusive daquela que ele está participando. Então, por exemplo, na Conductor, para vocês terem uma ideia, a Conductor começou a célula com 3 extensionistas. Desses 3 primeiros extensionistas, 5. Desses 5 primeiros, um escolheu ir para a Indra, ao invés de ir para a Conductor, e os outros 4 foram contratados. À medida que a empresa contrata um, internaliza um, a gente já faz a seleção para ocupar aquela vaga. E o sucesso com a Conductor foi tamanho que ela ampliou de 5 vagas para 15 vagas. Então, hoje a gente tem 10 extensionistas dentro da célula da Conductor e mais 5 em processo de seleção. Tá certo? Aí, Perfeito. Alguns que foram para dentro da Conductor
já saíram ou para outras empresas ou para mestrado fora. Tá? Wallace, a gente está chegando ao final, né, do encontro. Foi um encontro programado para 1 hora ao todo, na tua fala, mais esse momento de interação aqui. A gente tem já uma próxima palestra, que é do professor Tiago Maia, agora às 4 horas. Então, a gente está finalizando essa palestra e todo mundo vai para lá, tá? Para que a gente possa continuar. Fala aí, Wallace. Tem uma pergunta ali do José Edson e eu quero respondê-la. Joga aí na tela, por favor. Eu acho que é a última aí do chat. Isso, essa aí. Ó, essa pergunta é bem legal do José Edson. É o seguinte, a fábrica hoje está vivenciando o que todas as empresas estão vivenciando. A descoberta e o aproveitamento da questão do home office, tá certo? Então, a fábrica 2020.1 começou presencial e passou a home office a partir de 17 de março, e 2020.2 já começou 100% home office. Como é que funciona na forma presencial? Isso eu vou falar antes da pandemia, tá bom? Antes da pandemia funcionava assim, das 2 às 6, de segunda a sexta, 20 horas semanais. Exatamente como um estágio contratado ou uma contratação de empresa, tá certo? Ah, mas eu não tenho disponibilidade lá no passado. Eu não tenho disponibilidade, Wallace, eu trabalho das 10 às 15. É uma pena, mas quem sabe um dia você tenha disponibilidade para estar lá das 14 às 18. E eu fiquei lidando com essa angústia por muito tempo. Quando chegou agora, no final de 2019, e eu já estava falando com a coordenação, com o Unip, professor Felipe, professora Tatiana, de passar a fábrica para os 3 períodos. De alguma maneira, disponibilizar a fábrica para os 3 períodos. Aí veio a pandemia, veio esse novo modelo, home office, e a gente está tendo sucesso no nosso projeto. Como é que vai ser na volta, eu não sei te responder, mas com certeza vai ser um esquema híbrido e muito mais flexível do que era no passado, das 2 às 6. O que eu quero é poder voltar para o presencial e continuar oportunizando para 100% dos interessados a participação na fábrica. Beleza, gente. Então, vamos lá. Obrigado, Wallace, mais uma vez aí por ter atendido o convite da instituição. Na verdade, foi um convite institucional, né? Porque é um evento da instituição, e por ter aceito esse convite. Então, um abraço a todos e vamos para a próxima palestra. Até mais. Obrigado, Felipe. Boa tarde.